Minha filha mais nova teve um caso com o marido da irmã mais velha por mais de um ano, e isso destruiu nossa família. Então, eu a deserdei e cortei contato completamente. No fim, o karma fez o trabalho dele, o homem também a traiu, exatamente como ela fez com a irmã. Agora ela está sozinha, e eu nunca vou perdoá-la pelo que fez. Sou uma mulher de 58 anos e mãe de 3 filhos. O mais velho é Alan, de 35 anos. Depois vem Beverly, de 32, e a mais nova é Beth, de 29. Meu marido, Scott, e eu os criamos em um lar que eu acreditava ser bom. Não fomos perfeitos, mas demos o nosso melhor. Alan saiu de casa há anos e hoje tem sua própria vida com esposa e 2 filhos. Beverly se casou há 5 anos com um homem chamado Jesse. Eles pareciam felizes, pelo menos do que eu podia ver. Beverly sempre foi a organizada, a planejadora. Fazia planilhas para tudo. Quando tinha 12 anos, criou um calendário para as férias da família e atribuiu tarefas a cada um de nós. Era simplesmente o jeito dela. Beth era diferente. Era artística, sempre pintando ou escrevendo poesia. Depois da faculdade, mudou-se para a cidade e conseguiu um emprego em uma agência de publicidade. Voltava para casa nos feriados, mas mantinha a maior parte da sua vida em sigilo. Eu respeitava isso. Nem todo filho quer compartilhar tudo com os pais e está tudo bem. As 2 irmãs nunca foram muito próximas. Beverly era estudiosa e séria. Beth era dispersa e criativa. Não brigavam muito, mas também não faziam questão de estar juntas. Nos encontros de família, sentavam-se em lados opostos da mesa e trocavam conversas educadas. Eu achava que isso era normal entre irmãos adultos. No último mês de março, decidi sediar a Páscoa em nossa casa. Liguei primeiro para Beverly para confirmar a data. Ela disse que viria, mas que Jesse talvez tivesse que trabalhar. Depois liguei para Beth. Ela atendeu no quarto toque e disse que não poderia vir. Quando perguntei o motivo, respondeu apenas que tinha outros planos. Eu não insisti. 2 dias depois, Beverly apareceu em minha casa sem avisar. Era uma tarde de terça-feira. Eu estava dobrando roupas na sala quando ouvi o carro dela na garagem. Ela entrou pela porta da frente sem bater, o que nunca fazia. Seu rosto estava vermelho e os olhos inchados. Sentou-se no sofá e me contou que Jesse havia deixado. Disse que ele se mudará no fim de semana anterior e levará a maior parte das coisas. Coloquei a roupa de lado e me sentei ao lado dela. Perguntei o que havia acontecido. Ela respondeu que ele mantinha um caso há mais de um ano. Esperei que continuasse. Então ela pegou o celular e me mostrou mensagens entre Jesse e outra mulher. As mensagens iam de 18 meses atrás. Eram explícitas. Falavam sobre hotéis e fins de semana juntos. Falavam sobre deixar suas vidas para trás. Então Beverly me disse quem era a outra mulher. Era Beth. Fiquei olhando para a tela do telefone. Minhas mãos ficaram frias. Li as mensagens novamente para ter certeza de que havia entendido direito. O nome no topo da conversa era o de Beth. Havia fotos. Havia planos para viagens que eu lembrava que Beth havia feito, viagens que ela tinha dito que eram a trabalho. Beverly pegou o telefone de volta. Disse que sabia há 3 semanas, mas não tinha conseguido me contar. Descobriu as mensagens por acidente, quando Jesse deixou o celular sobre o balcão. Ela o confrontou e ele admitiu tudo. Disse que estava apaixonado por Beth e que planejavam alugar um apartamento juntos. Perguntei a Beverly se ela tinha falado com Beth. Ela disse que sim, brevemente. Beth lhe disse que essas coisas acontecem e que não podia controlar por quem sentia algo. Beth disse que Beverly deveria tentar entender. Beverly desligou na cara dela. Levantei-me e fui para a cozinha. Enchi um copo de água, mas não bebi. Beverly me seguiu. Perguntou o que eu ia fazer. Eu disse que ainda não sabia. Ela respondeu que precisava que eu ficasse do lado dela, que não aguentaria perder o marido, a irmã e a mãe ao mesmo tempo. Liguei para Beth naquela noite. Ela atendeu no segundo toque. Eu disse que sabia sobre Jesse. Houve uma pausa. Então ela disse que Beverly não tinha o direito de me contar, porque aquilo era algo entre os 3. Eu disse que isso era absurdo. Ela respondeu que eu não entenderia porque nunca tinha estado apaixonada de verdade. Disse que Jesse estava infeliz no casamento há anos e que ela apenas lhe dera coragem para sair. Eu disse que ela precisava acabar com aquilo. Ela riu. Simplesmente riu. Disse que era adulta e que eu não podia lhe dizer com quem se relacionar. Falou que Beverly superaria e encontraria outra pessoa, e que eu estava sendo dramática. Eu disse que ela não deveria vir na Páscoa. Ela respondeu que tudo bem, que nem estava planejando vir mesmo. Então desligou. Scott chegou em casa 1 hora depois. Contei-lhe tudo. Ele sentou-se à mesa da cozinha e ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse que precisávamos apoiar Beverly. Concordei. Ele disse que também precisávamos conversar com Beth novamente quando todos estivessem mais calmos. Eu disse que não queria falar com ela de jeito nenhum. Beverly ficou conosco naquela semana. Dormiu em seu antigo quarto. Trabalhou na mesa de jantar. Todas as manhãs descia, fazia café e se sentava em silêncio. Eu preparava o café da manhã e comemos juntas. Scott se juntava a nós antes de sair para o trabalho. Na quinta-feira, Beth me enviou uma mensagem de texto. Disse que eu estava sendo injusta e escolhendo favoritos. Afirmou que não tinha feito nada de errado, porque o casamento de Beverly e Jesse já estava acabado. Disse que se eu realmente amasse, ficaria feliz por ela. Eu não respondi. Alan me ligou na sexta-feira. Disse que Beverly havia contado o que aconteceu. Perguntou se era verdade. Eu disse que sim. Perguntou o que eu ia fazer. Respondi que não convidaria Beth para nenhum evento familiar. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que isso parecia extremo. Disse que Beth ainda
era minha filha. Eu respondi que Beverly também era, e que ela era quem havia sido traída. A irmã de Scott me ligou no sábado. De alguma forma, ela já sabia de tudo. Disse que eu precisava permanecer neutra, que não era meu papel tomar partido em relacionamentos entre adultos. Disse que tanto Beverly quanto Beth precisavam da mãe delas naquele momento. Eu respondi que Beth fez sua escolha quando decidiu dormir com o marido da irmã. A irmã de Scott disse que eu estava sendo fechada de mente. Eu desliguei o telefone. A Páscoa chegou e passou. Tivemos Beverly, Alan com sua família, e os pais de Scott conosco. Beth me mandou outra mensagem naquela manhã, perguntando se realmente não estava convidada. Eu não respondi. A irmã de Scott também não veio, o que estava ótimo para mim. Beverly voltou para sua casa 2 semanas depois da Páscoa. Disse que precisava começar a reorganizar a vida. Ela já havia dado entrada no divórcio. O advogado de Jesse já tinha entrado em contato com ela. Contou que Jesse e Beth haviam alugado um apartamento de 1 quarto no centro da cidade. Vi as postagens de Beth nas redes sociais. Ela publicou uma foto com Jesse em um restaurante. A legenda dizia algo sobre novos começos. Eu a bloqueei em todas as plataformas naquele mesmo dia. Minha amiga Margarete me ligou no começo de abril. Disse que encontrou Beth no supermercado. Beth havia dito a ela que eu a deserdei por causa de um mal-entendido. Margarete perguntou o que realmente tinha acontecido. Eu contei. Margarete disse que era horrível e que entendia por que eu tinha tomado essa decisão. Scott tentou manter algum contato com Beth. Mandava mensagens de vez em quando, só para ter certeza de que ela estava bem. Ela respondia de forma breve. Nunca perguntava sobre mim ou sobre Beverly. Nunca pediu desculpas. Alan veio me visitar uma noite de maio. Disse que havia tomado café com Beth. Disse que ela parecia bem. Contou que ela perguntou sobre mim. Perguntei o que ele respondeu. Ele disse que contou que eu ainda não estava pronta para conversar. Beth aparentemente disse que eu estava sendo ridícula e que acabaria voltando atrás. Eu disse a Alan que não voltaria. Ele perguntou se eu realmente ia cortar Beth da minha vida para sempre. Eu disse que não sabia sobre para sempre, mas que por enquanto eu não conseguia nem olhar para ela. Ele disse que entendia. Beverly começou a sair com alguém em junho. Contou-me sobre um homem que conheceu através do trabalho. Parecia hesitante. Eu disse para ela ir com calma. Ela respondeu que tinha medo de confiar em alguém de novo. Eu não soube o que dizer. O aniversário de Scott foi em julho. Fizemos uma pequena comemoração em casa. Beverly veio. Alan veio com a família. Beth não foi convidada. A irmã de Scott enviou um cartão, mas não compareceu. Beth mandou uma mensagem de texto para Scott desejando feliz aniversário. Scott me mostrou. Era uma mensagem genérica com um emoji de bolo. Ele não respondeu. Fiquei pensando no que a irmã de Scott tinha dito sobre as 2 filhas precisarem da mãe. Fiquei pensando nas mensagens que Beth me mandou, dizendo que eu estava escolhendo lados. Mas toda vez que considerava procurá-la, lembrava de Beverly sentada no meu sofá com os olhos inchados. Lembrava das planilhas que ela fazia quando criança, tentando organizar tudo, tentando manter as coisas em ordem. E agora toda a vida dela havia desmoronado por causa da própria irmã. Então, não procurei Beth, e ela também parou de tentar falar comigo. Em agosto, as pessoas pararam de me perguntar sobre isso. As fofocas da família já tinham se voltado para outros assuntos. A filha mais nova de Alan começou o jardim de infância. O divórcio de Beverly foi finalizado. Beth e Jesse ainda estavam juntos, até onde eu sabia. Uma noite, Scott me perguntou se eu achava que tinha feito a escolha certa. Eu disse que não me arrependia de ter apoiado Beverly. Ele respondeu que não era isso que tinha perguntado. Eu não soube o que dizer. Será que errei ao cortar minha filha da minha vida? Parte de mim sabe que uma mãe deve amar seus filhos, não importa o que aconteça. Mas outra parte de mim não consegue superar o que ela fez. Não consigo perdoar alguém que feriria deliberadamente a própria irmã dessa forma. Não sei se isso me torna uma má mãe ou apenas uma mãe tentando proteger a filha que realmente precisa ser protegida. Atualização. Faz 4 meses desde que escrevi aquele relato. Muita coisa aconteceu. Beverly está melhor agora. Mudou-se em setembro para um novo apartamento menor, mas com uma iluminação melhor. Disse que queria um recomeço. Adotou um gato de um abrigo, um laranja chamado Pumpkin. Ela me manda fotos do gato dormindo em posições ridículas. Na semana passada, de alguma forma, ele conseguiu ficar preso atrás da geladeira. Ela ainda está saindo com aquele homem do trabalho. O nome dele é James. Ela o levou para jantar em nossa casa no mês passado. Ele era quieto, mas educado. Ajudou Scott com a louça sem que ninguém pedisse. Beverly o observava da porta com uma expressão que eu não consegui decifrar. Depois que eles foram embora, Scott disse que ele parecia uma boa pessoa. Concordei. Alan e sua família estão bem. A filha mais velha dele perdeu o primeiro dente. Colocou embaixo do travesseiro e a fada do dente deixou $2. Ela me contou muito séria que o valor correto deveria ser $5 e que suspeitava que os pais estivessem ficando com a diferença. Beth me enviou um e-mail em setembro. Era longo. Ela disse que tinha tido muito tempo para pensar. Disse que entendia porque eu estava magoada, mas que eu precisava tentar ver as coisas do ponto de vista dela. Afirmou que o amor não era algo que se pudesse controlar. Disse que Jesse estava infeliz há anos e que ela apenas estava lá quando ele finalmente decidiu ir embora. Ela disse que esperava que eu pudesse perdoá-la algum dia. Eu deletei o e-mail sem responder. Scott me contou mais tarde naquela semana que Beth havia ligado para ele. Ela perguntou se havia alguma chance de eu querer falar com ela. Scott disse que respondeu por enquanto não. Beth aparentemente ficou chateada e disse que eu estava punindo por ser honesta sobre o que sentia. Scott encerrou a conversa ali. Em outubro, a irmã de Scott nos convidou para o casamento da filha dela. O convite incluía os nomes de Beverly e Beth. Eu liguei para a irmã de Scott e perguntei se Beth realmente estaria lá. Ela disse, sim, claro, ela é da família.
Eu respondi, então nós não iremos. A irmã de Scott ficou irritada. Disse que eu estava forçando as pessoas a escolher lados e que estava destruindo a família. Eu respondi que Beth já tinha feito isso. Nós não fomos ao casamento. Beverly, porém, foi. Depois me contou que evitou Beth o tempo todo. Disse que Beth tentou se aproximar dela durante a recepção, mas que ela saiu para o lado de fora até Beth deixá-la em paz. Pelo menos Jesse não estava lá. Aparentemente, Beth foi sozinha. Alan me contou que conversou com Beth no casamento. Disse que ela perguntou sobre mim novamente. Contou que ela parecia incomodada com o fato de eu não querer falar com ela. Beth disse a ele que esperava que eu estivesse chateada no começo, mas que achava que eu já teria me acalmado. Alan disse que respondeu que o que ela fez não era algo do qual as pessoas simplesmente se recuperam. Em novembro, aconteceu algo que eu não esperava. A mãe de Jesse entrou em contato comigo. O nome dela é Linda. Eu a conhecia de alguns encontros de família quando Beverly e Jesse eram casados. Ela sempre foi agradável. Nunca fomos próximas, mas conversávamos em feriados e trocávamos gentilezas. Ela me ligou em uma manhã de terça-feira. Disse que tinha ouvido tudo de Jesse. Contou que precisava que eu soubesse que estava horrorizada com o que o filho dela tinha feito. Disse que o havia criado melhor do que isso. Afirmou que disse a ele que deveria se envergonhar de si mesmo. Eu não soube o que dizer. Ela continuou falando. Disse que tentou convencer Jesse a não continuar o relacionamento com Beth, mas ele não quis ouvir. Ele respondeu que estava apaixonado e que isso era tudo o que importava. Ela disse que contou a ele que ele havia destruído o casamento e traído a confiança de Beverly, e ele respondeu que Beverly ficaria bem eventualmente. Linda disse que queria continuar em contato com Beverly. Disse que Beverly sempre foi gentil com ela e que não queria perder essa ligação só porque o filho era um idiota. Perguntou se eu achava que Beverly ficaria bem com isso. Eu disse que perguntaria a ela. Liguei para Beverly naquela noite. Contei sobre a ligação de Linda. Beverly ficou em silêncio por um momento. Depois disse que ficaria bem em ver Linda de vez em quando. Disse que Linda sempre havia sido boa com ela e que não era culpa dela o filho ter se tornado o tipo de pessoa capaz de fazer algo assim. Linda e Beverly se encontraram para tomar café uma semana depois. Beverly me contou que foi agradável. Linda levou uma vela perfumada e pediu desculpas novamente por Jesse. Conversaram sobre o jardim de Linda e o novo gato de Beverly. Concordaram em se encontrar novamente algum dia. Scott e eu fomos à casa de Alan no dia de ação de graças. Beverly também foi com James. Linda apareceu para a sobremesa a convite de Beverly. Foi um pouco constrangedor no início, mas Linda foi calorosa e simpática. Levou uma torta. Perguntou a James sobre o trabalho dele e parecia realmente interessada nas respostas. Mostrou-nos fotos do jardim. Beth me mandou uma mensagem de texto no dia de ação de graças. Dizia, sinto sua falta. Espero que esteja tendo um bom dia. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. Depois a deletei. Dezembro chegou. Scott e eu decidimos não sediar o Natal naquele ano. Fomos para a casa de Alan. Beverly foi. Linda também. Beth não foi convidada. Na véspera de Natal, Beth enviou outro e-mail. Dessa vez foi mais curto. Ela disse que Jesse havia lhe pedido em casamento. Ela disse que eles iam se casar na primavera. Disse que queria que eu estivesse lá. Disse que significaria muito para ela se eu pudesse deixar minha raiva de lado por um dia e celebrar com ela. Mostrei o e-mail para Scott. Ele leu e não disse nada. Perguntei o que ele achava. Ele disse que era minha decisão. Perguntei o que ele faria. Ele disse que honestamente não sabia. Pensei sobre isso por 2 dias. Depois respondi ao e-mail de Beth. Escrevi, não irei ao seu casamento. Não apoio seu relacionamento. Espero que entenda que ações têm consequências. Não te desejo mal, mas não posso celebrar um casamento construído sobre traição. Beth respondeu em menos de 1 hora. O e-mail dela estava cheio de raiva. Disse que eu estava sendo cruel e irracional. Disse que eu estava escolhendo Beverly em vez dela. Disse que não era justo eu puni-la por se apaixonar. Disse que eu era uma hipócrita, porque ensinei-a a seguir o coração, e agora estava com raiva por ela ter feito exatamente isso. Não respondi mais. Beverly me ligou alguns dias depois do Natal. Disse que Alan havia contado sobre o noivado de Beth. Perguntou se eu iria ao casamento. Eu disse que não. Ela disse ainda bem. Depois comentou que estava preocupada que eu pudesse ir, e isso a faria sentir que eu achava aceitável o que Beth tinha feito. Eu disse que nunca pensaria isso. O ano terminou silenciosamente. Scott e eu ficamos em casa na véspera de Ano Novo. Assistimos a um filme e fomos dormir antes da meia-noite. Eu não conseguia parar de pensar no e-mail de Beth, aquele em que me chamava de hipócrita. Continuei me perguntando se ela tinha razão, mas então pensava em Beverly e sabia que tinha feito a escolha certa. Atualização 2. Faz 8 meses desde a última vez que escrevi. Estou escrevendo de um lugar em que nunca imaginei estar. Beth e Jesse se casaram em abril. Eu não fui. Beverly também não. Alan foi, e depois me contou que foi uma cerimônia pequena no cartório. Disse que Beth estava bonita. Disse que a família de Jesse estava lá, mas poucas outras pessoas. Contou que Beth perguntou por mim. Alan disse a ela que eu tinha mandado cumprimentos, o que era mentira, mas uma mentira gentil. Linda me ligou depois que soube do casamento. Disse que também não foi. Que não conseguiu se forçar a celebrar o casamento do filho com a mulher com quem ele teve um caso. Disse que ainda se encontrava com Beverly de vez em quando e que Beverly estava bem. Scott se aposentou em maio. Ele falava disso há anos e finalmente fez. Disse que queria passar mais tempo com seus hobbies. Começou a fazer caminhadas longas todas as manhãs. Saía por volta das 7 horas e voltava às 9 horas. Dizia que isso o ajudava a pensar. Beverly ficou noiva de James em junho. Ela me ligou logo depois. Soava animada de um jeito que eu não ouvia há anos.
Eles planejavam um casamento simples para a próxima primavera. Ela me perguntou se eu a ajudaria a planejar. Eu disse, claro. Em julho, algo aconteceu que mudou tudo. Scott saiu para sua caminhada matinal de sempre. Saiu às 7 horas como de costume. Às 10 horas, ainda não tinha voltado. Tentei ligar para o celular dele, mas sem resposta. Esperei mais 1 hora. Então peguei o carro e dirigi até o trajeto que ele costumava fazer. Encontrei o carro dele estacionado na trilha do Millers Park. Caminhei pela trilha chamando o nome dele. Depois de uns 20 minutos, vi algumas pessoas reunidas mais à frente. Alguém estava chamando uma ambulância. Scott tinha caído. Bateu a cabeça em uma pedra. Quando cheguei, os paramédicos já estavam lá. Levaram-no para o hospital. Ele morreu 3 dias depois, sem recobrar a consciência. O funeral foi no começo de agosto. Beverly foi. Alan veio com a família. Linda foi e sentou-se ao lado de Beverly. Beth também apareceu, o que eu não esperava. Sentou-se no fundo. Jesse não estava com ela. Depois da cerimônia, ela tentou se aproximar de mim, mas Beverly se colocou entre nós. Beth foi embora sem dizer nada. A casa ficou estranha depois que Scott morreu. Tudo estava no mesmo lugar, mas parecia diferente. A caneca de café dele ainda estava no armário. Os sapatos ainda estavam ao lado da porta. Eu não conseguia me forçar a mover nada. Beverly ficou comigo por 1 semana depois do funeral. Preparava as refeições e sentava comigo à noite. James passou algumas vezes. Cortou a grama sem que eu pedisse. Alan vinha quase todos os fins de semana com os filhos. Eles corriam pelo quintal enquanto Alan e eu ficávamos sentados na varanda. Linda começou a me ligar 1 vez por semana. Ela tinha perdido o marido 10 anos antes. Dizia que sabia o que eu estava passando. Contava sobre a semana dela e perguntava sobre a minha. Nunca me pressionava a falar se eu não quisesse. Às vezes, só ficávamos em silêncio no telefone por um tempo. Em setembro, recebi outro e-mail de Beth. Ela disse que sentia muito por Scott. Disse que gostaria de ter falado com ele uma última vez. Disse que esperava que a morte dele me fizesse perceber que a vida é curta demais para guardar rancor. Disse que queria consertar as coisas entre nós. Eu não respondi. Alan veio me visitar uma noite de outubro. Disse que tinha conversado com Beth, que ela estava passando por dificuldades. Ele disse que o casamento dela com Jesse não ia bem. Disse que aparentemente Jesse começou a agir de forma distante alguns meses depois do casamento. Beth havia encontrado mensagens no celular dele com outra mulher. Alan disse que Beth estava arrasada. Eu não disse nada. Alan me olhou e perguntou se eu sentia pena dela. Eu disse que não sabia o que sentia. Ele disse que achava que eu deveria, pelo menos, conversar com ela. Eu disse que não estava pronta. Em novembro, precisei começar a mexer nas coisas de Scott. Beverly veio me ajudar. Passamos o dia inteiro organizando o armário dele. Beverly chorou enquanto dobrava as camisas. Eu continuava encontrando pequenos bilhetes que ele escrevia para si mesmo nos bolsos, lembretes para comprar leite, números de telefone de prestadores de serviço, uma lista de pássaros que ele tinha visto em suas caminhadas. Em um dos bolsos de um casaco, encontrei uma carta. Era endereçada a mim. Não estava lacrada. Eu abri e li. Scott havia escrito 1 mês antes de morrer. Ele dizia que vinha pensando em Beth. Dizia que entendia porque eu a tinha afastado, mas achava que talvez aquilo já tivesse durado o suficiente. Dizia que a vida era curta e que a família era importante. Dizia que esperava que eu considerasse procurá-la algum dia, mesmo que ainda não pudesse perdoá-la. Mostrei a carta a Beverly. Ela leu e me devolveu. Disse que era minha escolha o que fazer com aquilo, que me apoiaria de qualquer maneira. Mas depois comentou que Scott tinha escrito aquilo antes de saber que o casamento de Beth estava desmoronando. Disse que Scott sempre via o melhor nas pessoas. Disse que isso era uma boa qualidade, mas também significava que às vezes ele não percebia quando as pessoas não mereciam perdão. Guardei a carta em uma gaveta. Beth me mandou um cartão de Natal em dezembro. Dentro havia uma mensagem genérica de fim de ano. No final, ela escreveu: "Sei que você ainda está com raiva, mas sinto sua falta. Espero que possamos conversar algum dia." Guardei o cartão junto com a carta de Scott. Linda veio jantar aqui na véspera de Natal. Beverly e James também vieram. Alan e sua família compareceram. Jogamos jogos de tabuleiro com as crianças. Linda trouxe biscoitos. Foi agradável, mas a ausência de Scott estava em todo lugar. A cadeira dele na mesa ficou vazia. Ninguém se sentou nela. Na manhã de Natal acordei, fiz café e sentei na cozinha sozinha. Pensei na carta de Scott. Pensei no cartão de Beth. Pensei no fato de que já fazia quase 2 anos que eu não falava com minha filha mais nova. Mas então pensei em Beverly. Pensei em como ela ficou comigo depois que Scott morreu. Como dobrou as camisas dele chorando. Como se colocou entre mim e Beth no funeral sem que eu pedisse. Pensei em Linda e em como ela me ligava toda semana desde a morte de Scott. Pensei em como as duas tinham escolhido Beverly, mesmo quando isso lhes custou algo. E decidi que Beth tinha feito sua escolha 2 anos atrás, quando decidiu que Jesse era mais importante do que a própria irmã. Ela escolheu um homem que agora, ao que tudo indicava, atraía da mesma forma que havia atraído Beverly. Escolheu um relacionamento que já estava desmoronando e esperava que todos simplesmente aceitassem e seguissem em frente. Eu não respondi ao cartão. Atualização 3. Agora é março. Esta será minha última atualização. Beverly se casou há 3 semanas. Foi uma cerimônia pequena, em um restaurante com uma sala reservada. Linda estava lá. Alan e sua família também. Alguns amigos de Beverly compareceram. A família de James veio. Foi simples e bonito. Beth não foi convidada. Ela mandou um cartão para Beverly que chegou na semana anterior ao casamento. Beverly o abriu na minha frente. Dentro havia um vale-presente de uma loja de utilidades domésticas e uma nota dizendo: "Parabéns pelo novo começo. Espero que você seja feliz." Beverly guardou o cartão em uma gaveta e não mencionou mais o assunto. O casamento foi exatamente como Beverly sempre quis.
Ela usou um vestido simples. James vestia um terno. Eles escreveram seus próprios votos. A voz de Beverly tremia quando falava, mas ela conseguiu terminar. James chorou. Linda chorou. A filha mais velha de Alan foi a daminha de flores e levou o papel muito a sério. Eu não conseguia parar de olhar para a cadeira vazia ao lado de Alan. Era ali que Scott se sentaria. Era ali que ele deveria estar. Ele deveria ter acompanhado Beverly até o altar. Em vez disso, Alan fez isso. E fez muito bem, mas não era a mesma coisa. Depois da cerimônia, tivemos o jantar. Linda sentou ao meu lado. Ela trouxe um álbum antigo com fotos de Beverly e Jesse no casamento deles. Disse que o havia encontrado enquanto limpava a casa e achou que Beverly poderia querer vê-lo para encerrar aquele capítulo. Mais tarde, Beverly olhou o álbum com uma expressão que eu não soube decifrar. Depois o fechou e agradeceu a Linda. Alan fez um brinde. Falou sobre Beverly e sobre o quanto ela era forte. Falou sobre James e o quanto ele era sortudo. Não mencionou Jesse. Não mencionou Beth. Ninguém mencionou. Beverly e James viajaram no dia seguinte para uma curta lua de mel nas montanhas. Eles me enviaram uma foto fazendo trilha. Beverly parecia diferente na foto. Mais leve talvez, ou apenas diferente. Enquanto eles estavam fora, recebi um telefonema de Alan. Disse que tinha falado com Beth. Aparentemente Beth e Jesse estavam se divorciando. Jesse havia se mudado. Beth estava morando sozinha no apartamento deles. Ela disse a Alan que tinha cometido um erro. Disse que tinha perdido tudo por um homem que acabou tratando-a da mesma forma que tratou Beverly. Disse que agora entendia por que Beverly havia ficado tão furiosa. Alan contou que Beth perguntou se havia alguma chance de eu falar com ela. Disse que ela chorou ao telefone. Disse que parecia perdida. Eu disse a Alan que pensaria a respeito, mas já sabia a resposta. Na semana passada fui até a gaveta onde tinha guardado a carta de Scott e o cartão de Natal de Beth. Li a carta novamente. Scott queria que eu procurasse Beth. Scott acreditava em segundas chances. Scott era uma pessoa melhor do que eu em muitos aspectos. Mas Scott também foi quem abraçou Beverly enquanto ela chorava depois que Jesse a deixou. Scott foi quem a ajudou a se mudar da casa onde morava com Jesse. Scott foi quem disse a Beth que o que ela havia feito estava errado, mesmo continuando a falar com ela. E Scott morreu antes de ver o que aconteceu depois. Morreu antes de ver Beth se casar com Jesse e depois perdê-lo da mesma forma que Beverly o perdeu. Peguei uma folha de papel e escrevi uma carta para Beth. Não foi longa. Escrevi: recebi seu cartão. Sei que você está se divorciando. Sei que acha que isso muda as coisas. Não muda. Você fez uma escolha há 2 anos, a de magoar sua irmã da pior forma possível. Você escolheu um homem em vez da sua família. O fato de não ter dado certo não apaga o dano que causou. Beverly construiu uma nova vida sem você nela. Eu construí uma vida sem você nela. Linda escolheu Beverly em vez do próprio filho. Seu pai queria que eu te perdoasse, mas ele não está mais aqui para ver no que você se transformou. Não te desejo mal, mas também não te quero na minha vida. Espero que encontre o que está procurando, mas não será conosco. Enviei a carta. Não contei a Beverly sobre isso. Nem a Alan. Contei a Linda porque ela me perguntou diretamente se eu tinha notícias de Beth. Linda disse que achava que eu tinha feito certo. Disse que Beth precisava entender que existem coisas das quais não se pode voltar atrás. Beverly e James voltaram da lua de mel na semana passada. Vieram jantar comigo. Beverly me contou sobre as trilhas que fizeram e sobre a cabana em que ficaram. James me mostrou fotos no celular. O gato Pumpkin tinha ficado com um amigo enquanto eles viajavam e aparentemente aprendeu a abrir armários. Eles iam buscá-lo no dia seguinte. Sentamos na varanda depois do jantar. Beverly me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Perguntou se eu tinha notícias de Beth. Eu disse que sim, mas que já tinha resolvido. Ela não perguntou o que isso significava. Apenas assentiu. Linda me ligou ontem. Disse que tinha tomado café com Beverly. Disse que Beverly parecia muito feliz. Disse que James fazia bem a ela. Depois contou que Beth também havia ligado. Beth aparentemente tinha recebido minha carta. Ligou para Linda chorando e perguntou se ela achava que eu algum dia mudaria de ideia. Linda respondeu que provavelmente não. Então é assim que as coisas estão agora. Beverly está casada e bem. Alan e sua família estão bem. Linda e eu tomamos café juntas a cada 2 semanas. Beth está em algum lugar, lidando com o divórcio e com as consequências das próprias escolhas. As pessoas continuam me perguntando se algum dia vou perdoar Beth. A resposta é: eu não sei. Talvez um dia. Mas por enquanto, olho para Beverly e vejo alguém que sobreviveu a algo terrível e conseguiu seguir em frente. Olho para a vida que ela construiu e para as pessoas que ficaram ao lado dela, e sei que protegê-la foi a escolha certa. Scott queria que eu perdoasse Beth. Mas Scott também queria que Beverly ficasse bem. E Beverly está bem agora. Em parte porque não precisou continuar vendo a irmã que a traiu em cada reunião de família. Não precisou fingir que tudo estava bem. Não precisou conversar sobre banalidades com a mulher que destruiu seu casamento. Então, eu escolhi Beverly e escolheria novamente.